sobre Mefibosete. Os obreiros podem ouvir a palavra de Deus. E a inspiração justamente foi dada durante o culto. Eu sentei ali, a Sheila comigo, e eu de Bíblia aberta, ela falou assim: eu acho que eu vou deixar você ler. Eu falei, porque não é no meu tempo, é no tempo de Deus. A inspiração e a revelação tem que vir do Senhor. Não é algo que eu leio, é algo que vem do alto, que vem do coração de Deus, não do meu coração, mas do coração dele. A palavra tem que sair do Senhor, nunca é de nós. Nós só somos um canal para falar da palavra dele. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Isso. Deixa as pessoas encontrarem. E se você encontrar muitas coisas, não vou dizer nem poucas, muitas coisas a ver com a sua história, vou dizer que não é coincidência. Não é coincidência. As coisas de Deus não é coincidência. Mas o que vem de Deus é revelação e confirmação para a sua vida. 2 Samuel 9, encontraram todos. Versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi, e disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde estás? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi, e se prostrou com o rosto por terra. Inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-se-á, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherá os frutos para o filho de teu senhor. Tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Amém? O que essa palavra tem a ver com você? Eu vou dizer o que o Senhor me revelou através dessa palavra. O Senhor me falou sobre duas palavras muito fortes. Uma delas, restituição. Só pode ser restituído aquilo que foi tirado, aquilo que foi perdido, aquilo que foi quebrado, aquilo que foi roubado, aquilo que foi sepultado, aquilo que foi embora. O Senhor me falou sobre restituição. Mais uma palavra, Lodebar. Eu não quis saber de o que se prega sobre Lodebar, o que é Lodebar. Eu quis saber simplesmente o nome da cidade. O que significa Lodebar?
Porque fala terra de esquecimento, terra do nada, terra seca, terra de ninguém, lixo, escória da sociedade. Mas, simplesmente, a tradução de Lodebar é sem pasto. E eu prefiro ficar simplesmente com o mais simples. Porque o que é simples para mim é muito mais puro do que cheio de coisas. Então eu fiquei em Lodebar. O menino tinha 5 anos quando foi quebrado seus pés, Mefibosete. E de repente, de neto de rei, passou a ser aleijado e numa terra sem pasto, chamado Lodebar, onde ele cresceu, onde ele formou família, onde ele estava, na casa de um homem chamado Maquir. O nome Maquir quer dizer vendedor vendido. Você imagina o caráter. Vendedor vendido. É onde Mefibosete estava, na casa do vendedor vendido, numa terra sem pasto. Meu Deus, parece o testemunho da irmã Karina. E o que é alguém numa terra sem pasto? Num lugar onde o próprio vendedor é vendido. A gente pensa, eu imagino assim na minha mente, mau caráter, se vende por dinheiro, se vende por qualquer coisa, né? A gente fica com isso na cabeça, com esse nome. Então eu imagino o neto de Saul crescendo nesse lugar, vivendo nesse lugar, sem pasto, sem pátria. Eu ouvi essa palavra que hoje, eu estava sem pátria, sem a sua família, sem alguém para cuidar, sem amparo. Porque a ovelha que não tem pasto não come direito. Ovelha que não tem pasto, falta tudo. Ovelha que não tem pasto, falta paz. Ovelha que não tem pasto, não tem saúde, não tem força espiritual, mental, emocional. Ela acha que por um momento tem um mundo para comer. Tem tanta coisa boa lá fora, mas descobre que o que a alimenta é aquilo que o seu pastor lhe dá. E descobre que está sem proteção. Não tem quem defenda a sua causa. Não tem quem se ponha à frente para defender dos males desse mundo. Fica sem amparo no momento difícil. Na hora de procurar, ajuda-me. Encontra um vendedor vendido que vai te vender também. Assim que achar algo melhor, está vendido também. Eu imagino Mefibosete, Lodebar, em sofrimento, em dor, com feridas, sem ter quem cure. Eu imagino ele sem águas tranquilas, mas eu imagino que águas de Meribá, águas de contenda. Eu imagino ele brigando pelo pão de cada dia, brigando pelas águas, brigando pela vida, sem provisão, adquirindo o pão com dores, com sofrimento. Eu imagino sem dormir direito, porque tem que dormir com o olho aberto e com o fechado, na casa de um vendedor vendido. Eu imagino tudo isso e ele passando, porque ele estava sem pasto. Quem não tem pastor não tem direção na vida. Não tem direção. Eu imagino tudo isso, ele buscando o pastor. Davi era esse pastor. O pastor, da onde veio o pastor divino, onde veio o nosso sumo pastor, o nosso bom pastor chamado Jesus Cristo, da linhagem de Davi. Sem amparo, com os sonhos roubados, com a vida sepultada, esquecido, amargurado talvez, eu não sei,
paralisado das pernas, eu tenho certeza, e paralisado da vida, pela situação. Em Lodebar, simplesmente sem pasto. Isso quer dizer sem pasto. Mas aquele que tem um pai ou uma mãe, ou alguém que ora, porque Jonatas era pai de Mefibosete. Jonatas amava Davi. Davi o amava mais que o amor de mulheres. Olha só que sentimento puro que é chamado amor. Era um amor entre irmãos. Eles eram amigos irmãos. E fizeram aliança quando jovens, que um usaria para com o outro de benevolência eternamente, com a casa, com os filhos, com o futuro. Assim é com Deus. Quando nós obedecemos a Deus, Deus usa de misericórdia, de bondade, de benevolência com os nossos filhos, netos e bisnetos, com toda a nossa família. E Mefibosete foi poupado da morte. Mefibosete encontrou favor, porque quem tem o pastor, nós temos o favor de Deus. O favor de Deus é conosco. Tem quem olhe por nós. E um tempo da vida de Mefibosete, Davi perguntou: ainda tem alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência, de misericórdia? Ainda tem alguém? E como Davi foi lembrar disso? Porque ninguém se esquece de uma aliança que se tem. E no ministério você tem a aliança. Aliança no sangue do Cordeiro, numa ceia. Porque quem não toma ceia enfraquece. Ovelha que não tem aliança em ministério não, é ovelha sem pasto, desgarrada. Aquele que não tem a vida estabelecida num altar com um pastor é sem direção na vida. E Mefibosete não tinha estabelecido o seu altar com um pastor, porque ele estava perdido e sem pasto. Mas o pastor lembrou dele. Davi lembrou dele. Davi lembrou e perguntou dele: tem alguém ainda na casa de Saul? Tem alguém ainda? E levaram Ziba lá, porque Ziba sabia: ainda existe um. Existe Mefibosete. Está manco, quebraram os seus pés. Mas ele está lá na terra sem pasto, chamada Lodebar, na casa de um homem vendido. De um homem, vou dizer ao meu modo, sem integridade e que ninguém sabe, que é capa, porque vendedor fala muito bem. Vendedor, ele tem muito carisma, mas eu quero ver o caráter, porque é um vendido. Está lá, acha que tem pastor e não tem pastor nenhum, come fora e está de barriga vazia e com dor. Mas o favor de Deus estava sobre Mefibosete. Ele não tinha culpa, porque ele tinha 5 anos de idade quando ele foi tirado da sua pátria. Ele não foi com 5 anos andando porque ele quebrou os pés. Porque quem vai andando é culpado, quem é carregado é inocente, porque ele não tinha perna, ele não tinha pé para andar, não tinha artelhos, não tinha onde se apoiar. Ele foi carregado, jogado num lugar sem pasto. Ele era inocente. Todo que é inocente é justificado por Jesus Cristo. E foi chamado. E quando se chegou na sua pátria, na sua terra, na sua linhagem, nos sonhos, como se o rei mandou chamar a princesa, o príncipe. É hora de mudança. Não tenha medo. Não tenha medo se a sua hora chegou, porque a vida maltrata tanto que temos medo. Quando chegar algo bom, será que é para mim? Será que essa chance novamente é para mim?
Será que tudo isso é para mim? Será que alguém olhou para um pobre cão como eu? Alguém olhou para um miserável como eu? Alguém olhou para alguém tão sofrido como eu? Alguém se importa comigo? Vamos dizer assim. Mas eu queria dizer para você que Deus se importa com você. Deus se importa com a sua dor, com o seu sofrimento. Deus se importa com as injustiças. Deus se importa com tudo que você está sofrendo. E mais uma coisa: Deus não te fez para viver em Lodebar. Deus não te fez para sofrer sem pastor. Deus não te fez para ter feridas abertas. Deus não te fez para ficar com traumas e desequilíbrio emocional. O Senhor não te fez para isso. O Senhor te chamou à luz de novo, à sua terra de novo. O Senhor te chamou aonde é o seu lugar. O Senhor te chamou para de contínuo estar perante Ele, na presença dEle. E chegando Mefibosete, ele teve medo, ele temeu. Mas Davi disse assim: não temas, não tenha medo, porque de certo eu vou usar com você de misericórdia, de benevolência. E mais, chegou o tempo da sua vida. Aquilo que você achou que não era para você e que tinha acabado, é o tempo da restituição na sua vida. É tempo de ser devolvido tudo aquilo que foi roubado. Roubaram a sua casa, roubaram a sua alegria, roubaram os seus sonhos, roubaram a sua vontade, roubaram aquilo que era seu por direito e por herança, roubaram a sua liberdade, roubaram o direito de andar, roubaram a sua intimidade, roubaram. E o que sobrou? Sobrou alguém amargurado muitas vezes, que já se acostumou com a dor, porque sem pasto Lodebar nos faz acostumar com a dor, com o sofrimento, nos faz acostumar com aquilo que é ruim e se esquecer de como era bom. Mas como um coitado, ele se prostrou diante de Davi. E Davi disse: eu vou restituir tudo aquilo que era de Saul e do teu pai. Eu vou te devolver as terras. Eu vou te devolver os teus servos que estão aqui. Eu vou devolver tudo aquilo que era teu. Glória a Deus. E mais, eu vou te colocar para comer como filho do rei, como meu próprio filho. Não vai ser show que você tinha. Não, vai ser especial. É do meu lado, é comigo. Eu preciso restituir aquilo que é teu. Eu preciso fazer o que é justo para você. Eu preciso cumprir a promessa que eu fiz lá atrás, de amar, de fazer misericórdia. Não é porque eu estou agora no alto, não é porque eu estou bem, não é porque eu sou rei, porque Davi era tudo isso e mais um pouco. Davi já tinha nome, fama, o exército que não se podia contar, dominava tudo, todos tinham medo dele, temia. Mas Davi era o mesmo coração. Que coração? Segundo o coração de Deus. Davi era segundo o coração de Deus, porque não importava o que ele tinha, importava o que ele era. Não importava quem estava do lado dele, importava quem ele servia. E Davi era o mesmo menino do pasto, quando fez o Salmo 23, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E agora era o mesmo coração, como rei numa mesa farta e dominando, e dizendo: eu vou usar de misericórdia, de benevolência, porque o Senhor busca corações
segundo o coração dele, corações vazios de si, corações dispostos a obedecer. O Senhor não busca o melhor, o Senhor busca quem queira obedecer. O Senhor não busca o capaz, o Senhor busca um coração disposto a obedecer. Encontrei Davi, o meu servo. Encontrei Davi, o meu servo, que não muda como eu não mudo, que o coração permanece o mesmo e que pode administrar os meus bens como eu administraria. Imagina Deus olhando para um de vocês hoje e dizendo isso. Eu quero confiar em você e te dar tudo para que você possa administrar ao meu mandar como eu faria. O Senhor poderia confiar em você e entregar tudo em tuas mãos para você administrar para Ele, do jeito dele, com a bondade dele, com o olhar dele. Encontrei Davi, achei Davi, o meu servo, o meu escolhido, e com santo óleo unge, diz a palavra do Senhor. E Davi fez o que Deus faria, ou o que Jesus faria. Usou de misericórdia, porque o rei deveria matar todo sucessor do trono. O rei deveria matar Mefibosete, porque ele era o herdeiro do trono e poderia requerer o trono. Mas aquilo que Deus dá para você, não tenha medo que o homem não toma. Aquilo que é seu, jamais o diabo vai levar. Não tem que temer o diabo, tem que se sujeitar a Deus. Nunca tenha medo do que o diabo possa fazer, o que o mundo possa fazer. Tenha medo simplesmente de errar com Deus. E quem tem Deus em obediência não precisa ter medo das ciladas da vida ou do que os outros dizem. Porque se você está firme com o Senhor, não há o que temer. Pode colocar diante da sua presença, porque o que você pode fazer com o inimigo seu? Simplesmente amar, como Jesus nos disse. Ame os seus inimigos. Fazer o bem ao que vos maldizem. Orai por aqueles que te caluniam e te perseguem. Davi fez isso. Manda chamar. Eu quero restituir. Eu quero dar. Eu quero que sente a minha mesa. Mas você não tem medo que na sua mesa te dê uma facada? Você não tem medo que se revolte, que faça um motim? Você não tem medo? Para me matar, vai ter que matar Jesus primeiro. Vai ter que tirar tudo o que Deus me deu, vai ter que falar com o dono. É Deus, não sou eu, só administro. Eu só obedeço. Fala com o dono. Se o dono deixar, quem sou eu para falar alguma coisa? E eu quero que você entenda tudo isso que eu te falei. O Senhor quer restituir você que foi roubado. O Senhor quer mudar a sua história. O Senhor quer tirar você dessa terra seca, desse lugar sem refrigério. O Senhor quer tirar você dessas preocupações sem proteção. Quando você estabeleceu o altar, não quebre princípios. Princípios foram feitos para obedecer. E quando você estabeleceu o seu altar, quando você for guiado por um pastor, descansa em águas tranquilas. Refrigera a sua alma. Refrigera a tua alma. Encontre o vigor, a sua saúde de novo. Receba disposição. Deite em paz e em segurança. Não tem mais o que temer. A bondade e a misericórdia do Senhor te seguem. E não precisa ter mais medo, porque agora você está na casa do rei, comendo na mesa do rei, e foi restituído tudo que era seu para a sua geração futura. Encontrou paz, encontrou segurança, encontrou o pastor divino, preparado por Deus, ungido por Deus, porque Deus escolheu Davi, o povo escolheu Saul. Deus escolheu Davi, o povo escolheu Saul. O que o povo escolhe cai. A voz do povo não é a voz de Deus, não se engane. A voz de Deus é a palavra dele, a Bíblia. A Bíblia. E eu quero que vocês guardem isso no coração. Guarde no coração.
não fica do jeito que está. Não pode ficar do jeito que está. Se você decidir sair de Lodebar. Porque é você que sai. É você que decide ter um pastor. Ter a palavra de Deus em obediência. E a seguir a Jesus. Somente olhando para Ele. Mas e se eu não posso seguir Jesus sem seguir um pastor? Se Ele deixou o pastor e ensinou, nós devemos obedecer a palavra de Deus. Obedecer o pastor que Ele deixou para velar pelas nossas almas. Ele é o bispo das nossas almas, o bom pastor. Eu também sou ovelha do pasto do Senhor, como todos. Mas além de ovelha do pasto do meu Senhor, eu também sou a pastora que guia esse rebanho. Guia para onde? Até o céu. Para águas tranquilas, para refrigério, para sarar a ferida, ao lugar de provisão, as águas tranquilas, a uma mesa de provisão. Sim, tem um guia. E esse guia é o guia da minha vida, chamado Espírito Santo de Deus. E onde tem o Espírito Santo, tem Deus. Aonde ele não tem, onde tem um engano, tem um vendedor vendido, chamado Maquir. Uma terra chamada Lodebar, onde há dor e sofrimento e tristeza, onde não tem paz, onde não se dorme direito. Mas o rei mandou te chamar. Volte ao pasto, volte ao centro, volte de contínuo à mesa do rei. E não mais se ponha debaixo desse mundo. Não se ponha mais debaixo de maldição. Não deixe mais ninguém quebrar os seus pés. Não deixe mais a sua vida paralisar. Você não precisa disso. Você pode ir daqui para o céu. Você não precisa sofrer. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não... Isso, perecer é sofrer, mas tem a vida eterna. Então na terra você não tem que sofrer. Não tem que ter Lodebar. Não tem que ter Lodebar. Eu nunca vi um justo desamparado sem nem sua descendência mendigar o pão. Então você não tem que mendigar pão, nem seus filhos. E você não tem que sofrer coisa nenhuma. Você não tem que estar desamparado. Você não tem que passar por nada disso. Se você tem Deus, Deus tem que suprir. Se você tem que pastor tem que dar jeito. Como? Na obediência, porque a ovelha é obediente. Quem desobedece não é ovelha. Se você tem pastor, tem que dar certo. Deus funciona. Deus não é mentiroso. Deus não é mentiroso. Tem que funcionar na sua vida também. Se funciona na minha, funciona na sua. Deus é o Deus proverá. Deus é um Deus que abunda. Deus é um Deus que supre necessidade. Deus é um Deus que tira do sofrimento, sim, da escravidão, como tirou o povo do Egito. Ainda que não merecesse, mas é pela misericórdia e o favor de Deus, não é por merecimento. E Deus hoje te chama para isso. Você não tem que estar em Lodebar. Você não tem que estar em casa de vendedor vendido nenhum. Você conhece a casa que você está? Você conhece a vida dele? Você sabe quem é? Já comeu 1 quilo de sal com ele? Já viveu? Me diz quem é o vendedor que anda vendendo a palavra de Deus para você. Eu digo isso para que não vos enganeis, que ninguém vos engane, que ninguém vos engane. A palavra de Deus tem que ser vivida, tem que ser praticada em cada detalhe, para que dê efeito na sua vida. E quem é o vosso guia? Tem que saber quem é o seu guia, porque a sua vida é reflexo de onde você está indo, quem está te guiando. Eu não sou guiada pelo meu próprio entendimento, eu sou guiada pelo Espírito Santo. Estou indo ao rumo, ao alvo, ao caminho do céu. Estou prosseguindo. E se você der ouvido, para onde eu vou, aonde você vai. Eu sempre digo, onde o seu pastor vai, você vai também. Porque você vai segui-lo. Eu vou para o céu, entro sozinha. Mas quem seguir vai chegar no mesmo caminho que eu. Amém? Isso.